Shalom, Adonai, a paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Saudações em Cristo, irmãos queridos. Pastor Ronaldo, aqui mais uma vez para trazer a preciosa palavra de Deus ao seu coração. Com muita alegria, digo e redigo novamente, com muita alegria nós nos manifestamos, com muita alegria nós entramos no seu lar, entramos no seu automóvel, entramos no ambiente em que você se encontra e que nos dá liberdade para levarmos a preciosa palavra de Deus. Amém? Como sempre, nós estamos aí envolvidos numa série de mensagens, não só o pastor Ronaldo, mas também a pastora Janaína, evangelista Keres, pastor Daniel. Em breve serão mensagens que serão acrescentadas aqui no canal para a edificação da sua fé. E hoje, nessa segunda-feira, nós vamos meditar sobre um tema bastante interessante. Eu sei que você está aí comigo e talvez está até ansioso. Qual será a mensagem de hoje, né? Nós vamos meditar num tema interessante. Deus falava comigo sobre fé, mas não só numa palavra fé. A palavra fé como um ponto de abertura. A palavra fé como um alicerce, como a raiz, como sendo a responsável por construir algo que agrada o coração de Deus. Então eu gostaria que você entendesse este tema, preste atenção. O tema é fé, ou exercício da fé, que constrói ou que cria adoradores inabaláveis. Sei que o tema é um pouco grande, mas eu gostaria de falar mais pausadamente para você entender uma história bem conhecida que nós vamos abranger hoje nessa mensagem. Eu quero que você fique com a palavra no seu coração, fé. Fé que dá a estrutura, fé que dá a base para a construção de algo que agrada a Deus. O que a fé constrói? A fé constrói verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, conforme está no livro de João, do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 24. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, e ali ele diz bem claro em resposta, vai chegar o dia, e o dia chegou. Qual? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A todo tempo, em todo lugar, de todo o coração. Então, fique com a palavra fé e lembre-se que a fé, ela dá base, o alicerce, a substância. Não pode se criar, se edificar uma casa sem alicerce. Não pode se construir um prédio sem o alicerce. Toda a construção acima será comprometida em questão de tempo se o alicerce não for forte. Então lembre que a fé, ela é a base que constrói o que agrada a Deus. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus são verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e que na mais veroz prova de fé são aprovados pela ousadia da fé, que construiu um caráter de um adorador que não negocia a sua fé e que não barganha a sua adoração. E a fé nos leva a direcionar a nossa adoração ao Deus verdadeiro. Então a fé aqui é uma fé direcionada a Cristo, ao nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Então eu estou fazendo essa introdução primária para que você entenda o que nós vamos falar nesta noite. Sobre uma fé que deu base para que homens e mulheres na Bíblia pudessem não temer nem a morte e manter a sua adoração em Cristo Jesus. Manter o seu foco, render-se somente diante dele, do Jesus Cristo, que por nós entregou a sua vida. Amém? Então, fique com esse tema. A fé que constrói verdadeiros adoradores inabaláveis. Inabaláveis é aqueles que não se abalam. Venha o que vier, seja a notícia que for, seja o decreto que for feito, seja a situação que for criada. Aleluia, ainda que a situação gere a própria morte do adorador, o adorador não barganha, não se entrega, não se rende, mas mantém a sua adoração fiel ao seu Criador. Amém, queridos? Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Já sentimos a presença de Deus. Vamos falar com Deus um minuto e nós vamos abrir na palavra de hoje. Feche os olhos comigo. Pai Celestial, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, porque Tu és bom, Tu és Deus, Tu és misericordioso, Tu és forte. Quem é como Tu?
Tu és o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Salvador. Ó Pai, abençoa cada um dos ouvintes da Tua Palavra, mais este privilégio de hoje estarmos aqui. Abençoa, Pai querido, todo aquele que ter acesso a esse conteúdo maravilhoso, inspirado pelo Senhor. Guia minha vida agora, os meus lábios, e falamos, Pai, ainda que pouco, mas com bastante precisão sobre os adoradores inabaláveis, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode dar um sorriso, você pode dizer glória, você pode dizer aleluia, você pode honrar a Deus com a expressão dos seus lábios, dizendo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, mesmo que o seu dia não foi, de repente, aquilo que você imaginava ser. Saiba que Ele está cuidando de você, que Ele está por trás de toda a situação da sua vida, até das situações ruins. Lembra que quando Deus não muda as circunstâncias que está te fazendo sofrer, é porque Deus quer usar as circunstâncias para mudar você. Então, seja o que for, Deus está no controle. Então, exalte a Ele, glorifique a Ele, porque Ele é bom. Amém? Vamos à palavra de hoje, então? A palavra de hoje, queridos, está no livro de Daniel. Daniel, capítulo 3. Alguns versículos nós vamos ler. Eu já sei que você com certeza já identificou aí no seu coração, dizendo, poxa vida, o pastor falou de decreto, né? Falou de verdadeiros adoradores inabaláveis, que não temem nem a decreto nenhum, e de repente, com certeza, a nossa mensagem se concentra em três jovens que estavam ali e decidiram, pela fé, ser adoradores inabaláveis. E eles foram testados, realmente, num momento muito difícil. Mas eles foram fiéis à sua fé, mostrando que a estrutura da sua adoração, do seu ser, do seu caráter, não era outra, senão uma fé genuína que ardia em seus corações. Que esta fé possa, através desta palavra, arder no seu coração, ao ponto da construção do seu caráter, da construção do cristão que você é, ou que vai ser, seja algo parecido com esses três jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses são os nomes babilônicos que eles receberam. Mas eu quero compartilhar com você até mesmo dos nomes verdadeiros deles, já, que está ligado à sua origem, está ligado a quem eles são, a identificação do ser. Tá bom? Então vamos lá. Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra do Senhor, ela vai falar no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 6, diz assim: e qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca e saltérios e de toda sorte de música, se prostraram, e todos os povos e nações e línguas adoraram a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Olha só, ele vai lá e cria uma estátua de ouro. Eu posso abrir um parênteses aqui? Sabia, queridos, que há muitas pessoas nessa terra que eles têm desejo de ser adorados, e tem muita gente adorando gente como se fosse Deus. Só abrir um parênteses para te dizer isso. Sei que isso vai trazer uma reflexão na sua mente. Então, voltando aqui, ele faz uma estátua. Essa estátua representa a sua autoridade, o seu governo, a sua pessoa, e ele se acha o homem maior, o maioral, e ele diz, todos têm que se prostrar e adorar a estátua de ouro. Porém, essa estátua de ouro não era de si mesmo, mas dos seus deuses. Representava os seus deuses, os deuses pagãos da Babilônia. Então esse decreto é feito, e o decreto do rei deveria ser cumprido. O decreto se cumpre. Eu quero que você avalie comigo o seguinte, querido irmão, irmã, ouvinte da palavra de Deus. O decreto é colocado na ótica humana, na hierarquia humana. O rei decretou, está decretado, todos têm que cumprir. Trazendo para os nossos dias, o presidente decretou, está decretado, tem que cumprir. Governador do estado decretou, está decretado, tem que cumprir. Prefeito municipal decretou, está decretado, tem que cumprir. Claro, evidentemente, o próprio Deus diz que nós devemos ser submissos às autoridades, né? Prestar respeito às autoridades. Porém, há uma observação: todo decreto que se coloca entre você, a sua adoração e Deus, não deve ser respeitado.
todo decreto que entrar entre você e Deus, se colocar entre você e a sua adoração, você e o seu Deus verdadeiro, todo decreto que leva você a deixar de adorar a Deus, todo decreto deve ser eliminado e devemos seguir o decreto do nosso Deus. Eu quero lembrar você que toda a Bíblia, ela se resume em estatuto, decretos e mandamentos de Deus. E ele diz bem claro: primeiro mandamento, amai o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo, teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus é o único que deve ser adorado com a nossa adoração verdadeira. Então, tudo aquilo que vier tomar o lugar da nossa adoração não deve ser respeitado, ainda que isso gere ameaça da sua morte, ameaça de morte para você. Então a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam ali na província, inclusive eram responsáveis por algo ali na Babilônia, na província da Babilônia, e de repente eles estão ali no meio dos povos e toca os instrumentos a fim de que os povos pudessem estar se dobrando à imagem de ouro que Nabucodonosor fizera. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego, cujos nomes receberam pela Babilônia, já nós vamos falar sobre os nomes originais deles, que está ligado a também o caráter deles. Eles não eram, embora jovens, mas não eram qualquer pessoas. O nome Sadraque, Mesaque e Abednego também identificava eles, mesmo que fosse o nome pagão da Babilônia, mas também falava sobre quem eram os três jovens ali. E a Bíblia diz que aqueles três jovens, eles eram adoradores. A adoração daqueles jovens foram construídos dentro de um alicerce de fé. Eles não eram superficial adoradores ou adoradores de momento, eles eram adoradores verdadeiros, inabaláveis, inegociáveis. Homens que decidiram colocar a sua vida para adorar a Deus. E aí, a partir do momento que decide colocar a sua vida para adorar a Deus, a sua vida mais não é preciosa aos seus próprios olhos, mas preciosa é a adoração ao Senhor, oh aleluia! Preciosa é a adoração externada, aleluia, direcionada a Deus. Agora não é mais as suas próprias vidas, os seus desejos, os seus caminhos que agora está em questão, mas sim a adoração ao Deus. Fazer notório que é somente ao Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que deve ser adorado. Eu quero abrir um parênteses aqui. Você é adorador? Que tipo de adorador que você é? Tua adoração sempre está em evidência, principalmente nos momentos de desafios, nos momentos ruins, nos momentos de calamidade. Como é a sua adoração? Ela sobe ao Senhor? Ela é firme? Ainda que desafiada? Ou ela é uma adoração oscilante, depende das circunstâncias você adora e depende das circunstâncias você nega a sua adoração. Sabe, querido, o objetivo desta palavra é fazer você identificar qual é o tipo de adorador que você é. E mesmo que você se identifique como um adorador superficial ou um adorador não verdadeiro, como diz a Bíblia, o Senhor te chama nesta mensagem a ser um verdadeiro adorador, construído com o alicerce da sua fé, para ser inabalável, inegociável e honrado por Deus, porque os adoradores inabaláveis e inegociáveis são honrados por Deus. Eles podem passar até a noite chorando, mas a alegria vem pela manhã. Eles podem até ser presos num cárcere, mas o terremoto vai chegar. Eles podem até ser jogados numa fornalha, mas ali dentro o quarto homem virá. Oh, aleluias! Então a Bíblia diz que de repente toca toda sorte de instrumento e aí percebe-se que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram perante a estátua que o rei Nabucodonosor tinha feito. Eu quero abrir um parênteses aqui, querido, porque nossa vida está sendo vigiada. Perceba que tinha aqueles que estavam vigiando, somente para ver quem não se prostraria, para logo levar ao rei e mandar cumprir o decreto, dizendo: o rei fulano, ciclano, bertano não adorou, não se prostrou, então eles têm que ser jogados na fornalha de fogo ardente. Ainda, querido, que tem pessoas que ficam constantemente investigando a sua vida ou vigiando você, para ver se pega você em algum delito, se pega você em alguma falha. Eu quero profetizar nessa noite.
a tua fé como base de um alicerce sólido, o sangue de Cristo que foi derramado por você, o Espírito da verdade que habita em você, te levará a ter uma posição firme como um adorador inabalável diante de qualquer situação. Este é o propósito, aleluia, desta palavra. E a Bíblia diz que quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali e não se prostraram, não adoraram perante a imagem do rei, que o rei fizera, a Bíblia diz que foram levar ao rei Nabucodonosor que os 3 jovens não tinham feito caso da imagem que o rei fizera, a fim de que viesse cumprir o decreto do rei, lançando os 3 jovens, ainda que queridos, considerados, homens da província, homens que inteligentes, homens que administravam partes importantes para o rei, mas ali a acusação chegou, e agora é a hora de provar. Agora é a hora de Sadraque, Mesaque e Abednego provar quem eles são de verdade. Eu abro um parênteses novamente para dizer, querido, há um momento. Se esse momento ainda não chegou para você, vai chegar. O momento em que Deus quer prova da sua fé. O momento em que Deus quer prova da sua fé. E a prova da sua fé, que prova que é essa? É a prova de que a construção que tem sido feito, aleluia, tem sido feito em cima de uma fé genuína. Uma fé pura, verdadeira. Uma fé pura da palavra. Produzida pela palavra no seu coração. Você vai ser convocado por Deus. Você não vai ser convidado, vai ser convocado. A situação, ela vai se chegar próximo a você, a fim de que você faça como Jó. Ainda que Satanás te afronte, ainda que o mundo te afronte, ainda que os governantes te afrontem, ainda que os decretos te afrontem, para que você não adore, vai chegar um momento em que você vai ter que provar, ser valente, corajoso pela fé e provar que a sua adoração não é negociável, que a sua adoração não se negocia e que você é um adorador até a morte, e depois da morte inicia um processo que aí sim você se tornará um adorador eterno daquele que te escolheu, aleluia, dentre os mortos para viver para toda a eternidade. Ô glória, você pode dar uma glória a Deus? Mas eu não quero que essa mensagem fique muito comprida, presta atenção. O que Nabucodonosor não sabia, e o que os judeus também que foram denunciaram não sabia. O que o povo que armaram toda a estratégia para que os 3 fossem para a fornalha não sabiam, era a profundidade do caráter da adoração desses 3 jovens. Sabiam sim que eles adoravam um Deus diferente. Sabia sim que eles reverenciavam esse Deus que adoravam, mas não sabia a profundeza de quem era eles, de quem realmente era eles. Até porque quando deram outros nomes babilônicos para eles, acharam que realmente tinham construído outros 3 jovens. Que aqueles 3 jovens, dos nomes anteriores, que nós vamos falar já não tinham mais nada a ver. O nome que foi dado a esses 3 jovens não mudou o caráter deles. Não mudou quem ele era. Por quê? Porque o nome de Deus verdadeiro a eles, sim, é que define o caráter. Não importa quem te chama do que te chama. O que importa é que Deus te conhece pelo nome e que o teu nome está ligado à tua força. O teu nome está ligado ao teu caráter. O teu nome está ligado a quem você é e a quem teu Deus é na sua vida. Oh, aleluias! E a Bíblia diz para nós entrarmos agora para a parte final desta mensagem. A Bíblia diz que se tornou uma situação bem complicada, porque pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego e levaram na frente do rei em acusação, e os 3 jovens estão ali, tranquilos. Quem tem fé, vive tranquilo. Quem tem fé, enfrenta situações tranquilo. Quem tem fé não se desespera. Quem tem fé, meu querido, não fica em depressão. Quem tem fé tem segurança. Quem tem fé tem certeza. Quem tem fé tem convicção do que está fazendo e do que vai acontecer. Porque a fé é a certeza das coisas. É a prova das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. Isso é fé. E os homens estão ali tranquilos na fé. E a acusação vem e o rei olha para eles 3 e diz: olha, eu vou dar uma oportunidade para vocês. Quando vocês ouvirem agora, vai tocar de novo. E quando tocar, vocês se prostrem o mais rápido possível, senão vocês serão lançados na fornalha de fogo. E quem é o Deus? Quem é o Deus que vai livrar vocês
da fornalha. Sabe qual foi a resposta dos jovens? A resposta dos jovens foi assim: ó rei, nem nos pertence ou nos cabe responder sobre este negócio, e nem te responderemos sobre este negócio. Porque, ainda que toque, não adoraremos, não nos prostraremos, não renderemos adoração aos seus deuses, à sua estátua que fizeste. Não. E olha, rei, já que o senhor perguntou, então eu vou dizer: o nosso Deus, a quem nós servimos desde o ventre, ó. O nosso Deus, a quem nós servimos desde a nossa meninice, Ele é quem nos livrará das tuas mãos, ó rei, e da fornalha. E há de ser, ou seja, e se caso Ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que nós, mesmo assim, não adoraremos aos deuses que o Senhor fez. Não adoraremos a estátua dos seus deuses. Não adoraremos, não daremos a nossa adoração a mais ninguém, independente da fornalha. Ele pode nos livrar, nós sabemos disso, porque o nosso Deus é todo poderoso, mas se Ele não quiser nos livrar, ali mesmo nós estaremos em adoração até a morte diante deste Deus. Arabashura Bahai. Oh, aleluia! Queridos, sabe o que eu vejo? Eu vejo 3 jovens inabaláveis, adoradores, que não temem nem a morte. É esse tipo de pessoa, esse tipo de cristão, de adorador que Deus espera de nós. Não homens e mulheres interesseiros que a todo tempo estão ali quando Deus está abençoando, está fazendo. Não adorando a Deus pelo que Ele pode dar, mas adorando a Ele pelo que Ele é. Ele é Deus. Aí eu estava pensando, eu falei, poxa vida, que coisa tremenda é a autoridade, a resposta desses jovens, que coisa tremenda é a ousadia desses 3 jovens perante um rei que era a autoridade máxima da nação, e perante tudo aquilo que estava diante deles, a fornalha já preparada. A Bíblia diz que o rei fica tão enfurecido que ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, algo nunca feito antes, porque ele se sentiu afrontado. Agora eu quero dizer uma coisa para Satanás ouvir aqui. Deus também se sentiu afrontado. E quando Deus se sente afrontado, eu digo que há cheiro de honras para os adoradores na terra. Você está sendo afrontado, o seu Deus está sendo afrontado pela sua vida. Ei, há cheiros de honras para a sua vida, se você se manter firme, se a construção pela tua fé, do adorador que você é genuína, aleluia, você vai sustentar até o fim a sua fé, ainda que você tenha que dizer não a decretos da terra, não importa, sempre eu digo isso, irmãos, eu respeito sim autoridades, respeito decretos, mas desde que esses decretos não venham roubar a minha adoração ou impedir a minha adoração, de maneira nenhuma eu me sujeitarei. Agora, pensando nos 3 jovens, nós vamos buscar o significado em hebraico do nome dos 3. Ah, você vai se surpreender. Talvez por isso que Nabucodonosor troca o nome dos 3 e coloca os nomes pagãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, até em homenagem a outros deuses pagãos que não vale nem a pena citar. Mas eu quero falar para você do nome desses 3 jovens que se destacaram como adoradores inabaláveis. Presta atenção, o primeiro eu vou falar numa ordem que vai destacar o nome do Senhor. A ordem correta seria Ananias, Misael e Azarias. Mas eu vou falar numa ordem inversa, presta atenção. Azarias significa Deus é a minha força. Deus é a minha força. Deus é a minha força. Azarias significa Deus é a minha força. Aleluia. Misael significa quem é como Deus? É uma pergunta. O nome Misael externa às nações dizendo quem é como Deus? Aonde ele vai? A resposta está no ar. Quem é como Deus? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus verdadeiro. Quem é como ele? Quem faz o que ele faz? Quem vê como ele vê? Oh, aleluia! Quem ama como ele ama? Quem pode o que ele pode? E o terceiro nome,
Ananias significa Iavé, o Javé, o Jeová, é misericordioso. Oh, glórias! Eu quero fechar essa mensagem, querido, falando desses três jovens unidos em adoração, que os três juntos representam algo lindo de Deus. Sobre a vida dos jovens estava a força de Deus. Sobre a vida dos jovens estava o desafio de Deus, aonde eles iam, dizendo: quem é como eu? Quem é como o Senhor? Quem? Ao mesmo tempo, o Senhor terrível, vingador, que extermina todos aqueles que querem exterminar o seu povo. É o mesmo Deus, que também é Jeová, ou Iavé, misericordioso. Então a força de Deus estava com eles. Não só a força, mas o desafio de Deus estava com eles. Eles sabiam que todos os desafios que fossem lançados seriam honrados por Deus. Por quê? Porque o próprio nome deles era um nome de honras ao próprio Deus. E o terceiro é a misericórdia, que estaria pronta a agir tanto para com eles, quanto para com quem se compadecesse deles. Eu quero dizer a você, querido, talvez você pode analisar o seu nome aí no dicionário em português, alguma coisa, e olhar e falar: nossa, meu nome tem um significado muito estranho, estou perdido. Você veio para Jesus, Deus te lavou com o sangue, e Deus te deu um novo nome. Ele te chama de filho. E o Filho de Deus tem um grande significado. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero profetizar nessa noite que pela tua fé, Deus está construindo um adorador inabalável, que não vai se render perante as adversidades e decretos dessa vida, mas estará firme com Deus, sempre e para sempre, honrando a cada dia o Deus que você adora, e jamais dando a ninguém mais a adoração que só pertence a Ele. Eu quero orar com você. Lembra desse tema? Fé que constrói. Fé, uma base que constrói um adorador inabalável, que adora o Senhor em todo tempo, em espírito e em verdade. Essa é mais uma simples mensagem, mas poderosa, do canal Pelo Alcance da Palavra de Deus, da Igreja Evangélica de Cristo, ao seu coração. Quero orar por você. Pai Celestial, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, todos os nossos inscritos, nossos amigos, ouvintes, nossos irmãos. Pai, abençoa com a Tua Palavra. Que a fé, Senhor, possa ser a base, e que possamos construir sobre esta base adoradores inabaláveis, que não se abalam em nenhuma circunstância, mas que a todo tempo honram o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Shalom, shalom Adonai. Aleluia. Que Elohim, o Deus poderoso, possa abençoar você sempre. Até a próxima mensagem. Deus abençoe. Pastor Ronaldo, dê um like lázinho, compartilhe. Inscreva-se, você que não é inscrito ainda, tá bom? Nos ajude na divulgação da palavra de Deus, em nome de Jesus.